Obrigado, deputado Giovanni Cherini, do Rio Grande do Sul. Deputado, e parece que é uma ironia, né? Numa segunda-feira após uma semana muito importante para o nosso país, que eu, do fundo do meu coração, eu esperava encontrar uma Câmara dos Deputados cheia também essa semana, porque o meu sonho era nós votarmos o segundo turno exatamente nessa semana. E são dois deputados aqui presentes e que representam dois estados que passam por enorme dificuldade, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Estados que, pela primeira vez em muitos anos de sua existência, têm dificuldade de honrar o pagamento do funcionalismo público. Funcionalismo público que é de fundamental importância para o nosso país, mas que nos últimos anos tem enfrentado bastante dificuldade em ter a sua organização e a sua efetividade. A gente tem no Rio de Janeiro, meu pai, por exemplo, é fiscal de rendas do antigo estado da Guanabara esse que foi criado após a mudança da capital para Brasília em 1960. Era um estado muito rico, um estado que honrava os seus compromissos. E o que a gente observa hoje é um grande desequilíbrio fiscal no nosso Brasil. Não somente fruto da corrupção, mas devido a necessidade de uma reformulação tributária, uma reformulação fiscal. A austeridade fiscal, nesse momento, não tem contraindicação, e por isso que foi votada a reforma. A reforma da Previdência, ela vem hoje não só para você trazer um equilíbrio entre as profissões no Brasil, entre a prestação de serviço, fazendo com que o mais pobre tenha infraestrutura, mais qualidade, mais saúde, mais educação, mas ela vem também para reorganizar um Estado ineficiente e que não consegue ter uma gordura, porque um Estado que investe 10 vezes mais na Previdência do que investe na educação, ele está fadado ao fracasso. Um Estado como o Rio de Janeiro, da qual eu represento, com 92 municípios, que tem na capital do Rio de Janeiro o seu segundo maior PIB do Brasil, o 30º maior PIB do planeta, você tem pessoas vivendo em condição desumana. São 22% da população carioca mora em favelas. A gente tem um problema habitacional sério que desencadeia uma série de problemas, inclusive na segurança, inviabilizando o turismo, inviabilizando os negócios. Nós não temos estradas, as RJs e as BRs passando por grandes dificuldades. Então, quem não entendeu que essa reforma da Previdência é para salvar o Estado, é para salvar as pessoas que vivem em condição desumana, que é para salvar as crianças. E por isso que na semana passada eu subi nessa mesma tribuna aqui, deputado Giovanni, e declarei a minha vontade da não apresentação de nenhum destaque. E eu já cantava essa pedra desde a semana passada. Cada destaque que for apresentado, cada privilégio que for concedido, vai ser cobrado lá fora pela sociedade. Porque era muito clara a proposta do Paulo Guedes e da sua equipe econômica, como Bruno Funchal, que foi secretário de Fazenda do Espírito Santo, que levantou o Espírito Santo, que não pode haver exceção. Normalmente, aquelas corporações que lutam nessa casa escolheram para ocupar aquelas funções. E os brasileiros que vão trabalhar até 65 anos não escolheram trabalhar naquelas funções, ou estava lá no final da fila em termos de prioridade. Poucas pessoas escolhem ser lixeiro, por exemplo. Pode ser a terceira, a quarta, a quinta opção ou a última opção. Mas as corporações que nós defendemos nessa casa e que sofremos pressão, escolheram ocupar esses determinados cargos. Foi um erro, na minha opinião, um erro crasso, ter cedido o peso e a pressão de certas corporações. Conversando aqui com o deputado Giovanni, do Rio Grande do Sul, do PL, nós conversávamos exatamente isso. Nós pedimos ao Senado Federal que não abra mais opções. Não é porque houve um erro aqui na Câmara dos Deputados que esse erro vai ser novamente cometido no Senado. Não quero crucificar colegas de parlamento, cada um tem o seu modo de pensar, pode ser que eu esteja errado, pode ser que o meu colega esteja certo,
Mas, ao meu ver, no que eu aprendi na minha vida, no conhecimento que eu adquiri nos 6 meses de parlamento, ouvindo Paulo Guedes, ouvindo a sua equipe econômica, ouvindo professores, o que foi feito aqui foi um erro. Claro que não é um erro que vai tornar inviável uma proposta econômica. Prejudicou um pouquinho, mas a gente tem que lutar. E os senadores precisam entender que a gente está lutando pelas crianças, 60% das crianças na linha de pobreza. A gente não quer que chegue a 70%. A gente quer que daqui a 20, 30 anos, a fatia do bolo seja grande, porque o que se mostrou aqui, que pessoas estão preocupadas com a sua fatia num bolo pequenininho. A gente quer crescer o bolo, deputado Giovanni. Muito obrigado pela oportunidade que nós, deputados, possamos fazer, a partir de agosto, um novo Brasil. Obrigado, deputado.